Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos começar a fazer uma leitura anual utilizando aqui a Bíblia M'Cheyne. É uma Bíblia de leitura diária devocional, tá? Ela utiliza aqui uma versão diferente um pouquinho, que é a nova versão Almeida atualizada, que é baseada numa ARC, tá? Ela é como se fosse uma ARC retraduzida, vamos falar assim, tá? Então, a partir de hoje que dia é? Dia 9 de junho. Eu vou até colocar aqui. Vamos extrair essa caneta. Vamos lá. Dia 1, 9 de junho de 2026. Então, aqui está o início. E vamos lá. Então, aqui eu vou fazer a leitura diária a partir desta data, tá? Levando em consideração a leitura familiar. Essa Bíblia, ela traz também uma leitura pessoal, dia a dia também, tá? Mas eu vou fazer a padrão, que é a familiar, que começa em Gênesis, vai para Mateus. A pessoal, ela começa em Esdras e Atos, ok? Então vamos lá, vamos à leitura do dia 9 de junho. Gênesis 1. A criação do mundo. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e chamou as trevas noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento, e fez separação entre as águas que estavam debaixo do firmamento e as águas que estavam sobre o firmamento. E foi assim. E Deus chamou o firmamento céus, e foi a tarde e a manhã do segundo dia. E Deus disse: juntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E foi assim. E Deus chamou a porção seca de terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E Deus viu que era bom. E Deus disse: produza a terra ervas verdes, ervas que deem sementes, árvores frutíferas que deem frutos, segundo as suas espécies, cujas sementes estarão nelas sobre a terra. E foi assim. E a terra produziu ervas dando sementes conforme a sua espécie, e árvores frutíferas, cujas sementes estão nelas conforme as suas espécies. E Deus viu que era bom. E foi a tarde e a manhã do terceiro dia. E Deus disse: haja luminares no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e eles sejam para sinais e para determinar tempos, dias e anos. E sejam luminares no firmamento dos céus, para iluminarem a terra. E foi assim. E Deus fez os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs no firmamento dos céus para iluminarem a terra, e para governarem o dia e a noite, e para fazerem separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que era bom. E foi a tarde e a manhã do quarto dia. E Deus disse: as águas produzam répteis abundantemente, e as aves voem sob a face do firmamento dos céus. E Deus criou os grandes animais marinhos e todos os seres vivos que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e todas as aves de asas conforme as suas espécies. E Deus viu que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e se multipliquem, e encham as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã do quinto dia. E Deus disse: produz a terra seres vivos conforme as suas espécies, gado, répteis e feras da terra conforme as suas espécies. E foi assim. E Deus fez os animais ferozes da terra conforme a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os seres rastejantes da terra conforme a sua espécie.
E Deus viu que era bom. E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os seres rastejantes que se movem sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Criou homem e mulher. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e se multipliquem e encham a terra. A sujeitem e dominem sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E Deus disse: estou-lhes dando todas as ervas que deem sementes, que estão sobre a face de toda a terra, e todas as árvores em que há frutos que deem sementes, lhes servirão de mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, todas as ervas verdes serão para mantimento. E foi assim. E Deus viu tudo o que tinha feito, e era muito bom. E foi a tarde e a manhã do sexto dia. Agora, Mateus 1. A genealogia de Jesus. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, e Isaque gerou Jacó. E Jacó gerou Judá e seus irmãos. E Judá gerou de Tamar, Pérez e Zerá. Pérez gerou Esrom, e Esrom gerou Arão. E Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. E Salmão gerou de Raabe, Boaz. Boaz gerou de Rute, Obed. Obed gerou Jessé. E Jessé gerou o rei Davi. O rei Davi gerou Salomão, da que foi mulher de Urias. E Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. E Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Uzias. E Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. E Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. E Josias gerou Jeconias e seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. E Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. E Azor gerou Sadoque. Sadoque gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. E Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações, e desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. O nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida em casamento com José, mas, antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, e não queria envergonhá-la publicamente, resolveu deixá-la secretamente. E, pensando ele nisto, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria, sua mulher, porque quem está nela é gerado pelo Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. E José, quando despertou do sono, fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como esposa. E ele não teve relações com ela, até que ela deu à luz seu filho, o primogênito. Ele pôs o nome de Jesus. Até aqui. E é isso, gente. Chegamos ao final do primeiro dia de leitura e amanhã a gente retorna para a sequência. Espero que todos tenham uma excelente tarde e que Deus abençoe a vida
de cada um de vocês.